Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência nesta segunda-feira de muito sol em todo o nosso litoral. Olha, hoje vamos falar muito de Santos e São Paulo, vamos falar de toda a rodada do Campeonato Brasileiro e vamos falar um pouquinho também do jogo Santos e Olímpia pela Copa Libertadores amanhã. Daqui a pouco, todos os detalhes do jogo entre Santos e São Paulo. Vamos falar também de toda a rodada e tudo que rolou neste final de semana com toda a nossa equipe de comentaristas, que já eu pego o boa tarde aqui. Antes de mais nada, eu quero dar um recado para você que nos acompanha, que está passeando com o seu carro, que está rodando com o seu automóvel e você quer fazer uma revisão ou trocar o pneu do seu carro. Eu sempre recomendo aqui o Blanco Pneus por vários motivos. Primeiro, é o maior estoque de pneus em toda a Baixada Santista. Pneu barato é no Blanco Pneus. Agora, não é só pneus. Tem rodas esportivas, tem alinhamento, tem freio, tem suspensão, tem escapamento, tem amortecedor. A melhor revisão automotiva para o seu carro. Além da super troca de óleo. Lá você encontra óleo para motor, câmbio e filtros de todos os tipos, tá bom? O Blanco Pneus tem duas lojas ali em São Vicente e na Antônio Merique. Uma no número 551 e a outra no 456. Pneu barato é aqui. Blanco Pneus. Está aí o telefone na tela para você ligar e agendar ou levar o seu carro e fazer aquela revisão. Não saia daí, porque o programa hoje tem muita informação e muito sobre Santos e São Paulo. Até já. Bom, de volta aqui para o segundo bloco do nosso Baixada Esporte. E agora, antes de falar da rodada do Campeonato Brasileiro, falar do grande clássico entre Santos e São Paulo, eu pego boa tarde aqui dos nossos comentaristas. Primeiro, Alessandro Nunes Bortolomazzi, que hoje tem uma aniversariante em casa muito especial. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Antes de dar o meu destaque, deixa eu mandar um beijão para Damares, que hoje está completando mais um aniversário. Ela que é uma mulher espetacular, uma mãe maravilhosa, né? Eu sei que ela está sendo abraçada pelos filhos Mateus, pelo filho Miguel, por toda a família, pelos irmãos, né? Ou seja, que são muitos irmãos, então não vou aqui falar, senão vou esquecer o nome de alguém. Então, parabéns, Damares, muitas felicidades, que você tenha aí na sua vida uma caminhada sempre muito profícua e que você possa ter todos os seus sonhos realizados. Um beijão de todos nós aqui do Baixada Esporte. Bom, tem muita coisa para falar hoje, hein, Alessandro? Principalmente do clássico entre Santos e São Paulo e muito da rodada do Brasileirão. Deixa eu ir para a Itália, porque o nosso comentarista, o eterno menino da Vila, também está conosco nesta segunda-feira. Juari, tudo bem com o amigo? Boa tarde, Juari. Boa tarde, Edson, João. Boa tarde, Alessandro. Também dou meus parabéns. Acredito que é tão bom, né, a gente fazer o aniversário ao lado dos nossos familiares. Meus parabéns a Damares. E aquela coisa, né, meu? Nós temos que falar do frangaço aí do goleiro de São Paulo, né? Que é aquilo, meu filho? Como é que ele toma um gol daquele? Mas tá tudo bem. Foi uma alegria muito grande. Vimos um grande Santos no segundo tempo, bem melhor que no primeiro tempo, não grande, mas jogando melhor do que jogou no primeiro. E acredito que o resultado no final foi justo. Então, daqui a pouco, você que foi o carrasco do São Paulo, você vai falar muito desse clássico entre Santos e o tricolor do Morumbi. Gente, nossos comentaristas, hein? Fala sério. Alessandro Nunes Bortolomazzi, Juari e agora vamos lá para a ponta esquerda, o nosso João Paulo, o eterno papinha da Vila Belmiro. Ô, João, boa tarde, tudo bem? Alô, João Paulo. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Juari. Alessandro. Estamos aí na expectativa aí, né? Vamos fazer comentário essa rodada, principalmente em São Santos. Vamos ver esses comentários aí. Bom, daqui a pouquinho, então, vem aí o João Paulo, Juari e Alessandro falando muito dessa rodada no Campeonato Brasileiro. Já que eu estou falando em Brasileirão, vamos à tela conferir aqui como é que foram os jogos, né, dessa 10ª rodada, para a gente conferir com você que está em casa. Tivemos aí o Atlético do Paraná ganhando no Curitiba, no clássico lá, Atletiba, né, 1-0. Santos São Paulo empate 2-2. Fluminense bateu o Corinthians 2-1, daqui a pouco vamos falar do Corinthians e dos problemas do Corinthians. O Grêmio empatou com o Fortaleza, que faz uma boa campanha nesse Brasileirão. Vamos aos demais jogos. O Atlético Mineiro ganhou do Bragantino 2-1.
O Bahia perdeu na estreia do Mano Menezes para o Atlético de Goiás por 1-0. Ceará e Flamengo, hein? Olha aí, deu Ceará 2-0. O Goiás bateu o líder do campeonato, Inter de Porto Alegre, por 1-0. A esses os jogos, além de Palmeiras 2, Sport 2, e o Botafogo no Clássico perdeu para o Vasco da Gama pelo placar de 3-2. Tem muita gente que me pergunta, Edson, e os artilheiros do campeonato? Põe na tela aí, só para a gente dar uma atualizadinha, porque o Marinho está subindo, hein? O Marinho, eu acho que termina o ano como artilheiro, se bem que o campeonato vai até fevereiro do ano que vem. Thiago Galhardo tem 8, o Marinho já encostou ao lado do Cano, do Vasco, do Nenê. O Cano tem 7 com o Marinho, né? O Nenê tem 5, o Gabriel também, o Gabigol, 5 gols. Estão aí os artilheiros do Campeonato Brasileiro. Gente, Santos e São Paulo é o assunto a partir de agora aqui no Baixada Esporte. Na tela, as imagens, os melhores momentos do clássico São Paulo 2, Santos 2, Santos 2, São Paulo 2. Eu começo com você, Alessandro. Gostou do jogo? Gostei bastante do jogo. Um jogo muito animado, muito movimentado. É legal ver um clássico assim, né? Quando a gente vê um jogo xoxo, um clássico xoxo, chato de ver, é ruim. Mas quando a gente vê um jogo animado, com os dois times buscando o gol, os dois times buscando o ataque, é bem gostoso de assistir. Ô, Juari, o que você gostou do Santos nessa partida? O que não te agradou? Fale um pouco pra gente. Edson, acho que a coisa, a fala que não agradou, acho que foi muita pouca coisa, porque o Santos entrou em campo praticamente remendado, faltando muitos jogadores, praticamente com jogadores jovens, novos, alguns da base, alguns que tiveram oportunidade, outros não. E eu gostei que eu vi uma personalidade muito grande, um time forte, com caráter, com personalidade. Sofreu um pouco no primeiro tempo, principalmente depois que tomou o gol na falha do zagueirão, do Pérez lá. Eu acho que dessa bola aí ele sai driblando ali, não era para sair driblando. O zagueiro Fala sério, hein? O zagueiro tem que tirar. Fala sério, hein? Não pode, o zagueiro não tem que driblar ali. Nem Ramos Delgado, nem Luiz Pereira, nem, deixa eu ver quem mais, Marinho Pérez, Beckenbauer, José Elias Figueroa. Amaral. Fala sério, hein, amigo? Não dá. Não, ali não é para driblar. Ou ele dá no goleiro ou joga lá na frente. Mas que driblar ali... Essa mania que agora estão tendo, que a bola tem que sair jogável lá de trás, que o zagueiro tem que fazer, que o goleiro tem que fazer. Pô, mas o Santos jogou bem, foi atrás do resultado, conseguiu o empate. Acho o resultado justo. A entrada do Marinho foi importante. O Marinho entrou, deu uma nova dinamismo ao time, uma cara diferente. É um jogador muito importante nesse momento para o Santos Futebol Clube. Mas, meu amigo, com todo respeito ao Marinho, ao míssil do Marinho, né? Mas o Volpi buscou, enfim. O Volpi, não sei o que ele pensou, o que ele achou nessa bola. Tu vê que a bola, apesar que a bola desvia, mas a bola é totalmente dele no gol do Marinho. Na minha opinião, falhou o Volpi. E se o São Paulo não levou para casa a vitória, a culpa é do Volpi. Apesar que o Santos não merecia perder o jogo. João Paulo, para você, esse empate de 2-2, João. Onde está... Mas eu gostei do jogo. Acho que, apesar de que discordo de algumas coisas, antes do jogo acontecer, principalmente a ausência do Ninho, né? São coisas que não entendo hoje no futebol. Mas isso as pessoas veem que o jogador competente acho que não pode dar esse artifício, entendeu? Aí o cara vai falar, você não entende nada de medicina, entendeu? Então, se numa época diferente, você vê, o meio entrou, meio o goleiro fazendo no gol, ele é outra cara no jogo, né? O adversário fica preocupado quando você tem um atacante como o Marinho hoje, né? Que vem se destacando no cenário brasileiro. Então, a instituição jogou bem, foi um jogo disputado,
com 10 oportunidades de gol, ganhou do jogo. Bom, vamos só melhorar um pouquinho aí o som do João Paulo, né? Que tá um pouquinho meio estranho. Mas, de qualquer maneira, vamos tocando esse barco aqui. Ô, Alessandro, o Juari falou 2 pontos importantes. Primeiro, o Lampérez não pode perder uma bola dessa saindo jogando dentro da grande área. Isso não se faz nem em brincadeira de gol caixote na praia, tá? Segundo lugar, o empate foi em função mais do erro do Volpi. Embora o Fernando Diniz tenha dito que a crônica esportiva é cruel. Fala, pô, quando ele defende milagrosamente, ninguém fala nada. Agora, se ele toma um gol, os caras ficam execrando o goleiro. Né? Mas o Juari está com a razão? O São Paulo não levou os 3 pontos por causa do Volpi, na tua opinião? Ou o Santos merecia um empate? Não, o Santos merecia um empate. O Santos jogou de igual para igual. O jogo foi muito aberto. Foi um jogo, como eu disse, ó, agora vai a falha do Volpi, né? Mas foi uma pancada também do Marinho, né? Mas, pô, olha da onde foi batida essa tudo falta, bem, amigo. mas olha a pancada. E olha a barreira que o cara monta, tá, cara. Tudo bem. Olha só. Tá bom, tudo bem. Eu concordo com você que foi uma falha do Volpi. Mas o Santos jogou de igual para igual contra o São Paulo. O Santos merecia o empate. Foi um jogo agradável de se ver, foi um jogo aberto, um jogo bonito. Eu gostei do jogo, né? Tô falando aqui que foi legal. Ó, lá, ele montou uma barreira sem ninguém, né? E a bola vai fazendo uma curva do tamanho do mundo, né? É que tem dia que é noite. É noite, né? Não tem jeito. Mas o jogo foi legal e o empate foi o melhor resultado. Isso a gente tem que falar. Agradou em alguns aspectos. A gente tem que falar também do time do São Paulo, né? O São Paulo do técnico Fernando Diniz, tão criticado, mas a gente vê uma qualidade no São Paulo que é um negócio muito legal de assistir, de ver. Essa bola que vai na linha de fundo, né? E eu falo isso porque a gente vê vários jogos e poucos times fazem isso com excelência. E o São Paulo está fazendo. Essa bola que vai da linha de fundo, o lateral, ele não joga essa bola cruzada, chuveirinho na área, para o cara subir de cabeça, não. Ele tá tocando essa bola para trás, para quem vem chegando bater de frente. Foi assim que foi feito o segundo gol do São Paulo. Você pode reparar, o lateral tá na linha de fundo, ele dá o tapa para trás para quem tá chegando. E aí chega o Luciano batendo de chapa e fazendo o gol. Ou seja, realmente, aí ó, lance difícil, né? Difícil de encarar, mas estava impedido realmente. Se não tivesse impedido, também seria uma falha do João Paulo. Né? Seria uma falha do João Paulo também. Agora é o seguinte, eu estou conversando aqui com 2 comentaristas que são os eternos meninos da Vila, que é o Juari e o João Paulo. Esse jogo de sábado, como tem sido em outros também anteriores a esse, a utilização de muitos meninos da base do Santos Futebol Clube. Eu queria a sua opinião, Juari, mas antes vamos ouvir o Lucas Veríssimo, o que ele falou logo após o término da partida. Vamos lá. Pela circunstância do jogo, né, principalmente esse segundo tempo do Santos, fica com a sensação de que até foi melhor do que o primeiro tempo e poderia ter saído com a vitória aqui no Clássico? Realmente a gente não fez um grande primeiro tempo, a equipe deles foi superior, mas ainda assim criamos. O professor puxou um pouquinho ali no vestiário, a nossa equipe entrou melhor no segundo tempo, fizemos um grande segundo tempo. Claro que a gente errou bastante ainda, vamos corrigir para que não venha acontecer novamente. Não falou nada do erro do Luan Pérez, que é companheiro ali de zaga, fica chato. Agora o Cuca gostou... Mas posso falar sobre isso? Fala. O cara também não tem culpa não, porque eu tô com o Juari. O Juari tem razão. Essa história agora de todo mundo querer sair jogando bonito lá de trás, sair jogando tocando, ele tá fazendo com que os zagueiros, o goleiro, ele tenha uma probabilidade de errar muito maior. Então, os erros vão acontecer, é claro. Por quê? Porque os treinadores estão pedindo para sair com a bola jogando. Então, os erros vão acontecer. Então, não tem culpa, não. Agora, o Cuca falou o quê sobre esse empate de 2-2? Será que ele gostou ou não gostou? No ar, o técnico Cuca. Vamos lá. Bom, a análise do jogo, foram 2 tempos distintos, né? Um tempo de cada equipe. No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. A gente sabe que o forte do São Paulo é a saída de bola, né? É a saída de jogo e nós temos por característica de marcar pressão aos adversários. E a gente não está tendo tempo de treinar. Então, o treino está sendo um data show ali, as imagens, leva para o campo, põe os cones, porque nós jogamos quarta-feira até meia-noite, né? E sábado você já está enfrentando um clássico. Então, a gente, para marcar na frente, teria que ter um espaço maior de treinamento, para ter um entendimento maior, porque a gente tem mexido muito na equipe.
né? Tem rodado a equipe, tem perdido jogadores importantes, né? Hoje a gente perdeu os 2 laterais e o principal, um dos principais jogadores da equipe, que é o Marinho. Então é natural que a gente tenha uma dificuldade maior, como tivemos no primeiro tempo, mas mesmo assim não abdicamos de jogar. Acho que o São Paulo foi um pouco melhor no primeiro tempo e até pelo emocional, porque nós pecamos na saída de bola e numa roubada de bola o Gabriel Sara fez o gol. Isso pesa, isso te inibe para você sair jogando outras vezes, isso mexe no emocional. Então nós alternamos alguns tiros de meta no jogador mais alto para até pegar, de repente, uma surpresa no São Paulo que esperava a nossa saída. A gente ganhou a primeira bola, mas não ganhamos essa segunda. Trabalhamos o primeiro tempo com 2 linhas de 4 e com o Soteldo e o Marcos Leonardo fazendo os 2 atacantes. Tivemos até algumas jogadas assim, né? Mas, no geral, até pelo tempo de casa que tem o Fernando Diniz e os jogadores já encorpados que o São Paulo tem, eles foram melhores. No segundo tempo, eu procurei encorpar um pouco mais a equipe, tendo um 4º homem de meio campo. Dei uma situação um pouco mais segura da lateral esquerda, pondo o menino que é zagueiro lá, que é o Palha. E saímos para abafar o São Paulo no campo de ataque. É muito difícil alguma equipe ter uma posse de bola maior do que o São Paulo. O São Paulo gosta de ficar com a bola. E a gente teve uma posse de bola maior. E, ao natural, nós pusemos o São Paulo no campo de defesa e procuramos o jogo de um lado, do outro, pressionando, criando. Tivemos chances com o Sanches de cabeça, tivemos chance com o Lucas Braga, que o Volpi pegou, e a gente foi feliz, né? Tivemos sorte também de pôr o Marinho na hora certa, e ele foi decisivo mais uma vez. Uma bola que variou muito, e acabou saindo o gol do empate, né? No segundo tempo a gente controlou bem as ações, o São Paulo não teve grandes oportunidades e nós merecemos pelo menos o empate. Poderia qualquer equipe ter ganhado pelo tempo de cada uma que foi melhor. Ô João Paulo, o que você achou aí dessa explicação do Cuca? É convincente para você ou não? Então, no meu ponto de vista, eu até concordo com ele, entendeu? Porque a dificuldade que ele vem encontrando, mesmo ele, na teoria falando, jogando com seus titulares, que no caso algumas vezes não aconteceu em alguns jogos, o Santos nos surpreendeu muito. Vem fazendo bons jogos, nos jogos anteriores, principalmente, porque a nossa preocupação no início do campeonato, essa turbulência toda que vem acontecendo na Vila Belmiro era muito grande. Então, a saída ele foi um ex-jogador profissional, jogou bola e sabe, porque o futebol envolve vários fatores. E o Cuca, ele tem o Guga tem o entendimento dessas coisas. Entendeu? Ele já jogou bola, ele sabe como é que funciona. Então, acho que o Santos fez um bom jogo, ele está com a razão, entendeu? Em relação às declarações dele. Agora, Juari, veja só o que ele falou, por que o Marinho não começou jogando? Teve muita gente que perguntou, pô, Cuca, por que não saiu de cara com o Marinho? Veja o que ele falou. Hoje é um jogo importantíssimo. Terça-feira não é menos importante que hoje. Não sei dimensionar se é mais importante ou igual. De repente, até mais importante, porque é a Libertadores, que você luta um campeonato inteiro para ir para uma Libertadores e você estando dentro dela líder, você tem que jogar com o máximo de força. O Marinho teve um desconforto no adutor, e eu pretendia nem usá-lo para o jogo de hoje, mas o jogo pediu, nós tivemos que pô-lo, parar da mesma forma, acabou que não jogou, e o Jonathan está suspenso, então eles fazem muita falta. São jogadores, nós temos lançado os meninos, né? Hoje o Marcos Leonardo, 17 anos, gente, sabe? Ele jogou bem. O Lucas Lourenço é um meia articulador, ele tinha jogado uma partida comigo 2 anos atrás, lá no Recife, uma partida que já não tinha um valor em termos de classificação, e entrou num jogo em que a gente precisava de um armador, de alguém para criar alguma coisa, para prender a bola e pensar. Ele entrou muito bem. E ele incorporou o nosso time, né? Fez a gente se postar mais no campo de ataque em menino. Então é mais uma satisfação enorme que a gente tem, está pondo esses meninos aí.
eles estarem correspondendo e vindo o resultado. A gente somou 4 pontos contra São Paulo e Atlético, e com todas as dificuldades que a gente teve nesses 2 jogos em termos de escalação. Agora, 2 meninos da Vila Eternos, Juari e João Paulo, e Alessandro Nunes Bortolomazzi. Ele falou da meninada. Presta atenção. Só um pouquinho que eu vou fazer a pergunta já, Juari. O apelo que o Cuca faz ao presidente Pérez e à diretoria do Santos. Ouça aí. O menino, sempre que tiver vento a favor, é melhor. O vento contra é duro para menino em qualquer situação. Para um menino, para 2, 3, 4, 5, como a gente está mexendo, é muito mais difícil. Então, sempre pé no chão, eu procuro tirar o peso da responsabilidade deles em cima dos jogos, né? Deixá-los soltos para jogar, passo alguma função tática que é importante eles terem também. E é a solução que nós estamos buscando, né? A gente atravessa uma crise financeira muito grande. É assim, eu acho que o torcedor ele não fica feliz em ver o Santos num momento desse. Porque é legal criar meninos, é ótimo, mas tá com esse problema na FIFA é ruim para um time grande, com um clube gigante como é o Santos. Então a gente tem que sanar essa dívida. Agora a gente tem que buscar, estamos equilibrando as ações, 2 jogadores que a gente vendeu internamente, conseguimos ajustar os salários internos, então dá para buscar uma alternativa de você quitar essa dívida lá fora. A gente tem que fazer isso, a gente tem que nos unir em torno disso, para você dar uma encorpada maior no nosso time, porque o desgaste é muito grande, e agora a gente vai jogar terça-feira aqui com o Olímpia, joga com o Botafogo e já viaja lá para o Equador. Então, é pedreira, e daqui a pouco você vai precisar ter um corpo maior de jogadores. A gente tem alguns jogadores e não pode registrar. Tem aí o Elias, tem aí o Laércio, tem aí o Copete, que é nosso, e a gente não pode registrar, né? É uma situação desagradável, mas que a gente está encarando com naturalidade, e daqui a pouco a gente vai sair dessa aí. A bola está no teu pé, Juari, pode falar. Não, primeira coisa, Edson, Alessandro, João Paulo e nossos telespectadores... A gente não está vendo o seu rosto, ô Juari. Desculpa, é que eu mexi aqui. Peraí, já estou chegando aí. A galera quer ver você, olho no olho. Agora sim. Eu tiro o chapéu pro Cuca. Fala aí, meu centroavante. O Cuca está fazendo um trabalho extraordinário, a gente tem que respeitar, tem que tirar o chapéu e tem que dizer o que é verdade. Ele está de parabéns. E eu acho que, em termos aos meninos, Edson, eu vou falar uma coisa aqui, não é querendo arrumar confusão, nem falar nada demais, mas eu estou feliz. Sabe por que eu estou feliz, Edson? Essa meninada estava tudo com a gente lá atrás, hein? São meninos que trabalharam com o Arão, vêm do time do Arão, alguns que estão no time de cima, alguns que estão na reserva, que estão treinando no grupo. E, mais uma vez, está provado que a solução está dentro de casa. Não precisa gastar fortunas com jogadores que não jogaram, que vieram, receberam os salários, colocou o clube nessas condições e deixaram os meninos lá para trás. Então, hoje, o Cuca está demonstrando que a solução do Santos sempre teve e está dentro de casa. Parabéns ao Cuca por tudo isso que ele está fazendo, a cobrança é certa, o presidente precisa se mover, precisa achar uma solução. Aqui na Itália se dizem muito que, inclusive, o Pérez autorizou a um empresário, não sei qual a abrir as negociações com o Inter pelo Caio Jorge. Eu sei que tem o interesse do Inter no Caio Jorge há muito tempo. Agora, não sei quem é o empresário que abriu essas negociações. Então, seguramente, eu penso que o Caio Jorge deixará o Santos. Meu amigo. Meu amigo. Sabe o que eu gostei? Eu gostei da sinceridade do Cuca. Sabe o que é isso? Isso é sinceridade, coisa que o presidente não tem, né? O Cuca vem com uma sinceridade, com uma maneira tranquila de falar e chega, olha, gente, nós temos que solucionar, porque o Santos precisa de elenco e o Santos não pode registrar nem jogador que é nosso. O Copete é nosso. Ele falou assim, o Copete é nosso e nós não podemos registrar. O Elias está aí querendo jogar, é só registrar. E o Santos tem que resolver essa pendência com a FIFA. O Santos é um time grande mesmo. Quanto tempo faz que o Santos está bloqueado na FIFA? Já faz o quê? 4, 5 meses já? E se não resolver esse aí, vão começar a entrar os outros bloqueios e aí vira uma bola de neve, porque você desbloqueia um, bloqueia outro, desbloqueia um, bloqueia outro, desbloqueia um, bloqueia outro. E aí não tem jeito.
Então tem que resolver. Parabéns, Cuca, pela sua sinceridade, pela sua honestidade de chegar no microfone e falar pro torcedor santista. Ó, nós temos que estar usando a garotada e temos que dar força pra garotada porque nós não podemos inscrever, porque a dívida tá lá ainda. Não adianta o presidente vir a público e falar, vou contratar fulano, beltrano ou ciclano. Não pode contratar enquanto não pagar o Hamburgo. Ô, João Paulo, a molecada é importante, mas é como ele falou, tem que ser devagarinho, você não pode pegar essa molecada tudo de uma vez só. Alguns moleques aí jamais ficaram até no banco de reservas, estão entrando agora. Não pode jogar nas costas deles. E outra coisa, é Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil, e daqui a pouco o Cuca vai dizer, não é só problema de contusão, é cartão, é uma série de coisas. É uma parada dura, hein, João? Eu gostei muito da colocação do Cuca em relação às declarações dele, porque a dificuldade é muito grande. É um quadro muito... Porque o tempo está passando, eu acho que é um quadro até difícil de se resolver de imediato, entendeu? Até porque a questão é financeira, né? Então, o Cuca está de parabéns, até porque está dando a oportunidade, até, como ele falou, ele está dando a oportunidade aos garotos com o vento a favor, porque geralmente isso acontece quando o vento... Não, o vento está contra. O vento está soprando contra. Ele queria que fosse o vento a favor, e não está acontecendo. No caso, essas coisas acontecem geralmente nos clubes de futebol, quando o time está numa campanha boa, vamos lançar fulano, beltrano. Então, eu acho que é mais ou menos essa colocação que ele fez. Ele está de parabéns, porque é muito difícil a situação do Santos hoje em todos os aspectos, não só financeiramente. O financeiro hoje, você vê, impede até do clube em registrar jogadores com duas competições importantes. Eu acho que vai até a terceira, que é a Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, com um plantel reduzido, é muito difícil o barco que ele está tocando. Parabéns para o Cuca aí e as pessoas que estão do lado dele também, principalmente os jogadores. Olha, só para a gente completar, já vamos eleger o que foi o destaque do jogo do Santos na partida contra o São Paulo. O Santos, hoje, em 10 jogos, ele ganhou 50% dos pontos. 10 são 30 pontos. O Santos tem 15. Ganhou 50%. Tá? O ano passado, em 10 rodadas, 30 pontos disputados, o Santos ganhou 20. Um percentual de aproximadamente 65%. Esse 50% que é a média do Santos hoje, eu qualifico e denomino o atual Brasileirão uma espécie de uma sanfona fechada. O que quer dizer a sanfona fechada? O ano passado era sanfona aberta. Você tinha Flamengo e Santos disparados, Palmeiras quase chegando lá perto do Santos, o resto, um muito distante do outro. Era muita distância. Agora não. É a sanfona fechada. Você tem o Inter com 20 pontos e você tem já no rebaixamento, o Botafogo com 9. São 11 pontos. E desses 9 até o Santos com 15, são 2 jogos. E o Corinthians ainda tem um jogo a menos. Então, uma derrota ou outra muda. A sanfona está muito fechada, um muito pertinho do outro. Isso é perigoso e o Cuca, experiente, sabe o que está falando. Agora, na tela, vamos colocar aqui 3 nomes e nossa equipe aqui vai escolher quem foi o destaque do jogo contra o São Paulo. Tá aí o João... O Alessandro, tem sido uma constante, né? Goleiro João Paulo, Matson, que para mim é titular do Santos, que fez um gol inclusive, e o Marinho. Alessandro. Hoje eu vou votar no Matson. Acho que fez uma bela partida e fez um gol, né? Um gol importante de cabeça que abriu o caminho aí para o Santos empatar a partida. Eu vou votar no Matson. Matson, um voto. Juari, o destaque do Santos contra o São Paulo. Nós temos aí 3 opções, né? Mas a minha não tá aí não, hein? Mas eu voto no Matson. Qual a minha tua? É o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo jogou uma grande partida. Muito bem. João Paulo, mas eu seu voto voto? No Matson. Você vota no Matson, né, Juari? Sim. Ok, o Juari segue o relator Alessandro, 2 votos para Matson. João Paulo. Eu vou ficar com o Matson também, até pelo fato de o Marinho ter entrado e ter tido boa participação, mas eu vou ficar com o Matson. Eu também voto no Matson aí. 4 votos para o lateral direito, bom jogador Matson, que para mim, o Pará voltar a ser titular, vai ter que jogar muita bola.
Ô, Matson, você é merecedor dos aplausos da galera. Vamos lá. Muito bom. Amigo meu, os aplausos das minhas colegas de trabalho, dos meus colegas de trabalho. Agora, deixa É rapidinho, a gente volta já. Não, eu só queria falar um negócio fala. para complementar, já que a gente viu a torcida batendo palma. Ó, o que eu vi esse final de semana no estado de São Paulo, com as convenções partidárias, e lotados, ginásios lotados de gente, com torcidas organizadas de candidato, por que que então a Federação Paulista, o governo do estado, não pensa numa medida para liberar pelo menos 10% da capacidade dos estádios para que as torcidas possam ir ver o jogo para não ficar tão frio, né? Tão xoxo. Por exemplo, 10% da Vila seriam 1.500 torcedores. 1.500 torcedores espaçados, com distanciamento social, de máscara, álcool em gel, não teria problema algum, né? 10% no Morumbi seriam 6.000 pessoas. Imagina 6.000 pessoas no Morumbi espaçados, sem problema nenhum, sem contato social. Então, eu acho que, dentro do que a gente está vendo, né, em bares, restaurantes, tudo lotado, acho que está na hora de pensar também em poder deixar o futebol começar a ter um pouco de público. Bom, já mais sobre o Campeonato Brasileiro aqui no Baixada Esporte. Sempre em nome, olha, Top Center. Deu pane no celular, traga na Top Center. Há 10 anos o mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. São profissionais de altíssima qualidade e credibilidade no mercado. Não entregue o seu celular nas mãos de qualquer um, não, hein? E você que mora em Santos e não quer sair de casa por causa da pandemia, é só ligar no celular tela 988-015626. Eles vão mandar um técnico aí, avalia o problema, faz o orçamento. Você aprovando, pode pagar também com cartão de crédito, ele aceita todos os cartões de crédito. E olha, o horário de funcionamento aqui presencial, para quem quiser trazer aqui na Rua Oswaldo Cruz, é do meio-dia até 8 da noite, que é o novo horário estabelecido pela Prefeitura Municipal de Santos. Deu pane no celular? Top Center é o local para você trazer com segurança e você vai ter o seu celular arrumado, com todos os acessórios que você precisar. À direita do vídeo, a porta principal da Unisanta. À esquerda do vídeo, a loja Top Center, tá bom? E outro recado muito importante para quem vai comprar produtos para a festa, Cacau Center. E vem aí o mês de agosto, mês da criança, a semana da criança, né? E muita gente vai até a Cacau Center para comprar produtos de festa e com o melhor preço da Baixada, isso é indiscutível. São mais de 60 mil itens, você encontra tudo num lugar só. É a maior loja do gênero em toda a Baixada, hein? É a maior loja para artigos de festa em todo o nosso litoral. Fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Cacau Center. Uma pausa, eu volto com o João Paulo, com o Juari, com o Alessandro e mais sobre o Brasileirão. Até já. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Luciano Faccioli, que tá de volta aqui na casa. Abração, Faccioli. Bem-vindo, hein? Bem-vindo, boa sorte aí, parabéns à Unisanta, trazendo um grande profissional. Meus amigos, é o seguinte... Corinthians e Fluminense. Maracanã, 2-1 Fluminense. Na volta ao aeroporto, a Gaviões foi lá com mais de 30 torcedores e por pouco não saiu, mais do que ofensas verbais, agressões. Hoje à tarde haverá uma reunião no Parque São Jorge, ou lá no CT do Corinthians, com o presidente e os jogadores. Cássio, considerado hoje o maior ídolo da torcida e um dos maiores da história do Corinthians, deixou claro e transpareceu bem nitidamente que ele quer deixar o Corinthians. Ameaçaram a mulher dele, entraram nas redes sociais da família dele e ele disse claramente que pode deixar o Corinthians. Eu queria a sua opinião, Alessandro, a respeito desse momento aí. O momento do Corinthians é muito delicado, né? E assim, eu vou colocar a culpa em alguns irresponsáveis da imprensa. Aliás, que não são imprensa, né? São ex-jogadores lá da Rede Bandeirantes que acabaram dando declarações a respeito dos jogadores do Corinthians e colocaram os jogadores do Corinthians em xeque. No caso, foi o Edilson Capetinha, que chegou e falou que os jogadores iam organizar uma greve, né, que estavam pensando em fazer greve por conta dos salários, e depois da demissão do Thiago Nunes, falou exatamente de uma panela para derrubar técnicos no elenco corintiano.
Isso tudo, aí você derruba o Thiago Nunes. Logo na sequência, faz um jogo medíocre como fez o Corinthians. Medíocre não, abaixo de medíocre como fez o Corinthians ontem. É lógico que a torcida, irresponsavelmente também, foi ao aeroporto apertar os jogadores e começar com esse estilo de guerra. Isso é normal em clube grande, principalmente quando os ídolos ficam muito tempo no time. Já aconteceu inclusive com o Edilson Capetinha, que tinha que ter tomado cuidado nas declarações dele, porque o Edilson, quando saiu do Corinthians, saiu por causa de uma derrota na Libertadores, onde os jogadores foram apertados no Parque São Jorge pelos torcedores, e o Edilson foi um dos que foi agredido naquela época. Foi agredido e depois, logo na sequência, deixou o Corinthians. E isso pode acontecer agora. Podemos ter uma debandada no time corintiano por conta desse problema com a torcida. Cabelo, pode repor novamente as imagens aí, Corinthians e Fluminense, com a análise do João Paulo Papinha, que conhece muito bem também o time do Corinthians, jogou lá e sabe o que é essa pressão, né, João? Esse é um coisa, né? Eu já tive oportunidade, infelizmente, de participar desses barralhos, porque no meu ponto de vista aí, isso é uma bárbara. Na minha época, já torcedor invadiu o vestiário, não sei com autorização de quem, mas infelizmente essas coisas têm acontecido, ninguém toma uma atitude, as pessoas estão preocupadas com outras coisas, entendeu? Os jogadores têm culpa no que acontece. A cobrança precisa ser de outra forma, entendeu? Então, eu acho que o ser humano ele tem que ser respeitado, profissional, então, da melhor forma possível. Agora, as pessoas, como há jogo de interesses muito grande em vários aspectos, e vários de todos os jogadores, aí as pessoas partem de coisa, de ser alguma coisa feita, porque essas coisas não vão acontecer, né? O no gol, não vem falhando vários jogos. Então, mas não é o caso de querer crucificar o rapaz e querer agredir a sua família. Do que é o futebol. Agora você vê como é que é, né, João? Os alvos principais foram Gil e Cássio. Porque são os mais experientes do elenco, não é, Edson? Então, vamos ouvir o Juari lá. Juari, qual é a tua opinião a respeito desse momento? Estão falando em Luiz Felipe Scolari como treinador do Corinthians, hein? O nome é bom. O nome é bom. Mas aí eu vou conversar um pouco com o Alessandro, que muitas vezes nós aqui, Alessandro, nós falamos que o Corinthians, na nossa opinião, partiu errado, que eu não via Thiago Nunes como treinador do Corinthians. Acho que algumas vezes nós falamos sobre isso. Eu não vou só culpar o Alessandro, a imprensa, não vou culpar o Edilson, não só o Edilson, mas segundo o meu, Capetinha agiu corretamente, eu não devia ter feito isso. Mas eu também digo, eu culpo um pouco a diretoria do Corinthians, porque será que eles não viram que esse elenco não é a altura do nome do Corinthians? Tem alguns jogadores, Alessandro, que não podem jogar no Corinthians. Não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Então, eles deram um grupo na mão, não sei se foi o Thiago Nunes que pediu esses jogadores, ou se alguém contratou sem consultar o treinador. Mas eu acho que o maior erro do Corinthians, no início, foi em se afidar a alguns jogadores que, na minha humilde opinião, não são jogadores para estar no elenco do Corinthians. Eu não sei o que você acha, Alessandro. Eu concordo com você em gênero e número e grau. A maior culpada de tudo isso que está acontecendo é a diretoria. O que eu digo é o seguinte, é perigoso às vezes, e a gente influencia, e eu aprendi isso muito com o meu pai, com o Edson, a respeito de você falar algumas coisas aqui no programa e você acabar influenciando negativamente o torcedor. E eu acho que o peso que tem uma opinião, por exemplo, do Edilson Capetinha, do Neto, do Ronaldo Giovanelli, que são ídolos do Corinthians, né? O Edilson foi campeão mundial, o Ronaldo e o Neto foram os primeiros campeões brasileiros do Corinthians. Então, tem um peso muito forte. Quando você chega e chama os jogadores de pé de rato, né? Fala que os caras estão fazendo boicote contra treinador, fala que os caras estão fazendo greve contra salário, você acaba jogando a torcida contra eles. E acabou acontecendo o que aconteceu ontem. Então, a culpa é total da diretoria corintiana. Acho muito difícil, por exemplo, como o Edson disse, contratar o Luiz Felipe Scolari, já que o próprio Andrés se declarou desafeto do Filipão quando ele estava na coordenação técnica da seleção brasileira. Quando o Filipão foi contratado no lugar do Mano Menezes pela CBF, o Andrés pediu demissão.
Como é que o Andrés agora, presidente do Corinthians, vai contratar o Filipão? Aí ele vai dar um tiro na cabeça dele mesmo. Sei lá. Bom, tá aí o panorama do Alessandro, Corinthians. Foi. E tem uma outra... Edson. Oi. Edson, me perdoa. Só para concluir a coisa que o Alessandro falou, que eu achei interessantíssimo ele ter colocado esse ponto. Porque você vê o Neto, o Edilson, o Ronaldo, são os jogadores que marcaram a época do Corinthians, como o Casagrande, essa gente... Eu vou te fazer uma pergunta, Edson. Você que é um cara inteligente, que é vivido no esporte, você conviveu muitos vestiários, você narrou muitos jogos. Será que o Neto, o Edilson e o Ronaldo nunca fizeram panelinha nem coco mole para derrubar treinador? Porra, meu amigo, para, né? Para, o Neto deu uma entrevista um dia desse atrás, dizendo o seguinte, que ele contratava e ele demitia o treinador na época do Vicente Matheus. Ele deu uma entrevista falando isso. E agora ele quer criticar os outros? Ele quer criticar os outros agora? E o Roger Flores, comentarista... Eu não entendo. E o Roger Flores, comentarista hoje do Sport TV, falou publicamente que no Corinthians ele bateu um pênalti, me parece, em Santa Catarina, pela Copa Libertadores. Copa do Brasil. Né, João? Meteu a bola por baixo, botou o pé por baixo da bola, meteu nas nuvens, para derrubar o Passarelli, que era o técnico do Corinthians. Falou isso publicamente. Oi. Fala, João. Eu fui jogar fui jogar match preliminar e hoje eu achei aqui o maior absurdo do mundo. Acho que um elemento desse não queria nem jogar futebol. A pessoa que tem essa atitude de deixar um pênalti para fora, ele isolou a bola. Ele isolou. É publicamente quem vê hoje, até hoje eu falo isso para todo mundo. Ele fez isso por do futebol. Agora você vê, João, você que tem uma história linda no futebol, o Juari que tem uma história linda no futebol. Eu fico perguntando para mim mesmo, como integrante da Crônica Esportiva há quase 40 anos, como é que um cara pode hoje ser comentarista de um peso tão grande como o Sistema Globo, que é o Sport TV? Que moral um cara desse tem para falar ou criticar jogador, técnico? Eu pergunto mais. Eu imagino se eu fosse um corredor de atletismo, na competição aquela que tem 4 corredores, né? Um vai passando o bastão pro outro, e eu intimamente falo o seguinte, eu tenho bronca desse treinador aqui, todo mundo vai a 1000 por hora, eu vou puxar o freio e eu vou só a 40, e nós vamos perder a medalha de ouro. É um canalha que faz uma coisa dessa. É um canalha. E eu estou falando com coração. Qualquer que seja o clube e qualquer que seja a circunstância. Pelo esporte, um cara que puxa o freio de mão proposital, porque não gosta do dirigente, não gosta do treinador, é um canalha. E não tem, na minha versão, na minha opinião, direito nenhum de falar um A de quem quer que seja. Por isso que a gente admira cada vez mais o Juari, João Paulo e vários outros ex-jogadores que vêm ao microfone, que são comentaristas hoje, que têm um gabarito moral para falar. Um deles é o Casagrande, por exemplo. O Casagrande é um comentarista. Você nunca viu o Casagrande excitando a torcida contra os jogadores. Ele sabe o que ele foi lá, ele esteve lá que nem o João Paulo, que nem o Juari, eles estiveram lá, eles sentiram isso na pele. Será que ele vai excitar uma torcida contra o jogador? Jamais. E o Casão falou ontem, o Corinthians tem um time hoje para brigar contra o rebaixamento. Mas ele não criticou os jogadores, ele criticou a diretoria, como fez o Juari agora, que montou um time que não é à altura do Sport Clube Corinthians Paulista. Bom, daqui a pouco o Juari e João Paulo, vocês fazem uma análise aí dos números do campeonato. Oi. Alguém quer falar? Não? Não, vai embora, Ed. Então vamos lá. Olha aqui, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus, porque não tem preço melhor na Baixada do que o Blanco. É o maior estoque de pneus, hein? Em todo o nosso litoral. Pneu barato é aqui. Além de pneu barato, você encontra rodas esportivas, alinhamento, freio, suspensão, escapamento e amortecedor. E aquela super troca de óleo também, de motor, câmbio e todo tipo de filtro. Tem 2 lojas ali na Antônio Merique, em São Vicente, e maiores informações é só dar uma ligada. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. No próximo bloco, vamos atualizar os números do Campeonato Brasileiro e um pouco de Palmeiras Esporte também. Eu abomino toda e qualquer tipo de violência, qualquer que seja. Mas vamos mostrar jornalisticamente
como é que a torcida do Corinthians recebeu a delegação do aeroporto. Põe no ar aí. Alguns torcedores do Corinthians aqui, claramente insatisfeitos, o pessoal está conversando com os seguranças, vamos ver aqui. Bom, a gente está vendo aí muito protesto bem forte. Membros aqui da Gaviões da Fiel, a torcida organizada do Corinthians. Foi muita pressão para cima do Ederson, jogadores correndo para dentro do ônibus. Vamos correr junto com eles para acompanhar. Bom, passando aqui agora, vamos lá, o Bruno Mendes, Cantilho passando correndo, o Arauz, seguranças do Corinthians tentando controlar a situação. Muita pressão para cima dos jogadores do Corinthians. Agora chegando o Cássio. Tumulto bem grande por aqui. Bem grande o tumulto. Pressão maior para cima dos jogadores mais experientes. Bom, lamentáveis a cena, vamos ver o desdobramento disso à tarde, hoje no Parque São Jorge, lá no CT do Corinthians, onde a diretoria do Corinthians vai se reunir com a torcida Gaviões da Fiel. Não, minto. A diretoria vai se reunir a pedido dos jogadores, com os jogadores. E não está descartada a possibilidade de alguns pegarem o boné e irem embora, dentre eles o próprio Cássio. Vamos colocar a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, de 1 ao 20º. Alessandro, Juari e João Paulo. Inter, Clube Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco, os 4 primeiros. Do 5º ao 8º, Flamengo, Palmeiras, Santos e Fluminense. O pelotão do bloco intermediário lá embaixo, né, os 4 últimos, vai. Botafogo, Goiás com 8, Coritiba 8, Bragantino 7. Lembrando que o Corinthians tem 9 pontos, ou seja, o mesmo número que hoje rebaixaria o Botafogo. Então a situação realmente é complicada. Juari, por favor, amanhã tem Santos e Olímpia do Paraguai pela Libertadores da América. Estamos muito próximo do final do programa. Eu gostaria que você falasse alguma coisa a respeito e já deixasse aqui a sua mensagem final, João. Ô, Juari, por favor. Ô, Edson, Alessandro, João Paulo, em primeiro lugar, é um prazer imenso rever vocês e poder participar do programa com vocês. Você não imagina a alegria que eu sinto. Eu não vejo a hora de chegar segunda-feira para ver os vossos rostos e estar participando com esse pessoal maravilhoso da TV Santa Cecília. Eu espero que a gente possa ver um grande Santos amanhã. Nós possamos fazer uma bela partida, é um jogo difícil, saímos em desvantagem, por quê? Porque não vamos ter o apoio do público. Eu concordo plenamente com o Alessandro, porque aqui na Europa, em alguns países, já tem gente dentro do campo, já tem público no campo. Certo? Com a distância, com tudo, com a capacidade mínima, mas está lá. Eu acho que nós teríamos que rever essa situação. Porque se tu pode lotar um ginásio para fazer convenção política, poxa, você pode liberar 5, 6 mil lugares para o torcedor. Então, a minha esperança é ver um grande Santos, que o Santos continue nesse caminho. E estarei ligadinho aqui na televisão para ver esse jogo, na certeza, não, na vontade que nós possamos, na volta da Libertadores, conquistar os nossos 3 pontos, que seria muito importante. Legal, Juari, boa semana para você. Fique atento aí, Juari, em relação ao Caio Jorge e qualquer informação aí na Itália, por favor, mantenha essa informação com a gente aqui. João Paulo, meu querido, o seu destaque final, João. Amanhã tem um jogo difícil, mas na Vila Belmiro é muito difícil, até para o próprio adversário, né? Eu acho que é um jogo difícil, espero que o Santos tenha um resultado positivo. Aproveitando o Manuel Juari também, está lá na Itália, por ver o Alessandro e até a próxima. Ficam todos meus. E é uma honra para nós ter comentaristas, né, como João Paulo, como Juari, que são históricos
históricos no Santos Futebol Clube. E só para lembrar, né? O que o João Paulo fez nos times que já jogou. O Juari é campeão da Liga dos Campeões da Europa. É campeão da Liga dos Campeões da Europa. Só isso, né? Além de toda a história que ele tem no Santos, na seleção brasileira também. Alessandro, o seu destaque final. E, além de tudo, são amigos, são humildes, são homens na acepção da palavra, são ex-atletas com consciência. Isso que é mais importante. Uma ótima tarde a todos e, mais uma vez, um beijão para Damares. Gente, obrigado a todos. Damares, parabéns, saúde, muita paz. A Sandra também te manda um grande beijo. E também o Miguelito e o Matheus e toda a família. Gente, até amanhã. Baixado Esporte volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.